Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Let's Grow. E olha, você não tá enganado, você tá no episódio certo, você tá no programa certo. Diria que é o programa mais certo que você escolheu para assistir. Eu sou João Marcelo e hoje invertemos os papéis. A entrevistada é ela, que acompanhou vocês nos últimos 4 episódios, trocou experiências com outras pessoas da optometria que trouxeram muita referência, muitos estudos, muito conhecimento. E agora ela vai compartilhar um pouco da vida dela, da história dela com a gente. Com vocês, Núbia Albergoni. Meu amigo, obrigada. Eu que agradeço, né, o convite. Obrigada, eu tô muito animada. Um pouco nervosa, mas animada. E aí, por que trazer alguém para entrevistar, né? Gente, eu fiquei pensando nisso enquanto eu vinha para cá. Primeiro, quero agradecer porque você, enfim, me convidou, me escolheu. A gente se conhece há muito tempo, somos amigos há anos. Aí ela jogou a desculpa também que eu era jornalista. Só desculpa. Essa desculpa, né? E eu fiquei pensando, mas de fato é muito difícil a gente, de repente, abrir um programa ou qualquer coisa, ligar uma câmera, ou mesmo conversar com alguém e ter que se apresentar, né? Tipo, agora vai por minha conta. Já vai criando algumas barreiras ali, tipo, isso eu falo, isso eu não falo, e de repente o outro acaba se tornando uma provocação. Então, vamos nessa, né? Vamos, tô bem animada. Eu quero te agradecer, porque eu acho que essa é uma oportunidade única. O Marcelo é jornalista, você já deve ter visto ele no... Band. Sim, mas com o Datena. Com o Datena. Uma chamadinha, né? E tenho o privilégio de ser meu melhor amigo desde os 6, 7 anos. 6, 7 Olha anos. só. E nada melhor que a pessoa... Agora que estamos com 17. Sim, Né? sim, eu Uma me década. sinto com... A gente tava conversando sobre isso esses dias. Ai, mas eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu também tô. De verdade. Nubia, vamos começar. Eu fico curioso, acho que o pessoal de casa também, o pessoal que tá assistindo, o pessoal que tá acompanhando na internet. Qual que é o significado de Let's Grow e por que você escolheu esse nome pro teu podcast? Ai, gente, Let's Grow é muito especial, porque eu tenho um propósito dentro da minha vida, e especificamente dentro da minha vida profissional, que é mudar a vida das pessoas através da visão, né? Esse é meu propósito de vida, e eu penso muito no coletivo também. Nos optometristas como classe. Como que nós podemos crescer juntos? Então, o Let's Grow veio do Opto Club, que é um clubinho mais descolado da internet, da optometria. Criado por você. Criado por mim. Onde ali a gente tem um clube exclusivo, onde eu consigo me abrir com os meus pupilos ali, né? Com o pessoal que tá ali comigo. A gente discute caso, a gente... Ai, peguei um caso hoje, não sei o que fazer. Olha, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então, a gente sempre tá ali. Fazemos também encontros. Mas quando eu fui pensar no nome, o nome eu acho que teria que ser assim, Opto alguma coisa. Então, Opto Club, porque é de clubinho. E aí o Let's Grow veio junto com isso pra, tipo, vamos crescer juntos, sabe? E dizem que foguete não tem ré. Então, é justamente o símbolo por causa disso. Então, era pra ser Let's Go, mas Let's Go, você sabe que eu sou, né, muito básico. Muito óbvio. Muito óbvio. Você não é nada óbvio, né? Nem um pouco. E aí eu coloquei o Let's Grow, tipo assim, bora crescer? Bora crescer juntos? Como classe, como profissional, como classe. Então, Let's Grow, ele veio dessa vontade de crescer profissionalmente, mas também de trazer mais gente comigo. Aí, uma vez, uma pessoa me mandou uma mensagem que eu não sei o que eu sei que eu tinha produzido, e a pessoa falou assim: Ana, um beijo pra você, linda. Lembrou. Ela mandou bem assim: cara, que bom, obrigada por tudo que você tá fazendo pra gente, falando do clubinho, né? E eu quero pegar carona no rabo desse cometa. Eu falei, gente, maravilhoso. Então tem tudo a ver, assim. Vem comigo. No rabo desse foguete, ela falou. E justamente pra gente crescer juntos, e esse é o grande objetivo. Legal. Agora, como que funciona o clubinho de onde saiu o nome? É um clube exclusivo. Que troca que vocês têm nesse grupo? Que é fechado. É fechado. A pessoa que entra é quase uma seita. Ela só pode entrar quando abre de novo. Por quê? Porque tem muita coisa que eu quero dividir com os meus colegas optometristas, mas não dá pra gente falar tudo na internet, né?
Então, eu fiquei pensando... uma vez uma conversa com uma amiga, o trabalho que eu faço, ele não é um trabalho comum, né? Eu não faço só refração, que também faz parte da optometria, mas eu também... esse mudar a vida das pessoas através da visão, ele vem também de uma maneira diferente de atender e de ver o paciente, de receber o paciente. E algumas coisas que acontecem na minha vida profissional, eu tenho muita vontade de compartilhar. Você sabe, eu sou essa pessoa aberta que gosta de compartilhar, que gosta de falar, que gosta de nanana. Não por acaso estamos aqui. Exatamente. E só que também não tinha um espaço reservado para isso, porque não tem como a gente compartilhar tudo na internet, né? Por N motivos. E aí, eu falei, uma amiga minha falou, você não se sente sozinha? Porque aqui em Curitiba, agora que tem pessoas surgindo com essa mesma filosofia que eu, mas até então não. Eu tenho desde 2016, eu tô fazendo esse trabalho, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas não tinha ninguém, assim, que eu pudesse compartilhar e tal. E aí eu falei, cara, eu vou criar um clube onde eu vou disponibilizar algumas coisas, a gente vai ter um assunto por mês, e eu vou compartilhar as minhas vivências de vitórias, de dúvidas, o meu dia a dia mesmo, com essas pessoas. E aí foi assim que nasceu o Opto Club, com 2 Bs, que a gente fala que é o clubinho mais descolado da optometria, porque a gente traz essa roupagem bem informal, mas muito unida. Então eu sempre viso muito unidade e também senso de comunidade, porque as pessoas se encontram ali, às vezes a gente bate muito papo, e a gente se ajuda muito. Eu acho que esse apoio, ele é muito importante dentro da optometria. E aí, daí eu pirei na batatinha, né? Aí veio o nome, daí veio o símbolo, daí veio toda uma construção, daí eu sou pouco marqueteira, né? Já fiz uma capinha para Já fiz uma capinha, já tem xícara, todos eles, os 20 primeiros, na verdade, receberam um kit lindo, com copo, com um monte de coisa. Aí eu piro na batatinha. Gente, você acabou de me dar uma ideia genial. É criar clube pra unir classe trabalhadora. Maravilhoso. Menino, faz porque assim, diferença. muito... Sabe por quê? Porque eu fico pensando que eu sempre escutei tuas histórias. E a gente sempre compartilhou muito, às vezes, as dificuldades das profissões. Sim. E os desafios que vão aparecendo. E vez ou outra a gente acha que a gente tá sozinho nisso, né? Sim. Que esse problema é só meu, que esse caso, às vezes, que você pegou é só teu. E que como vou resolver... E que tua percepção sobre alguma coisa é só tua. E quando você compartilha, você entende que, opa, tem uma galera no mesmo rolê aí que não tá... E esse é o propósito do clube, entende? E a gente chama de clubinho, né? Porque, às vezes, uma coisa que eu não sei, uma coisa que eu nunca vi esses dias, eu peguei um paciente que tinha um movimento diferente de tudo que eu já tinha visto. E olha que eu já vi muitas coisas diferentes, porque... geralmente os colegas optometristas, né, que não é só refração, aí tem alguma coisa de diferente. Manda lá pra Núbia que ela resolve. Veja lá com ela que ela vai dar um jeito. Então, mas nem tudo, né? A gente não consegue ver tudo. E de repente chega e antes eu falava, nossa, pra quem que eu vou recorrer? Com quem que eu vou falar? E agora a gente tem essa comunidade maravilhosa e você pertencer a algo assim é muito legal. Nossa, eu recomendo altamente que as pessoas façam isso e tem um senso ali de falar do que precisar, mas também tem pautas específicas, né? Então, eu tenho, por exemplo, cada mês a gente tem um tema específico, cada mês eles recebem um artigo ou um presente, que sempre tem presente, eu adoro dar presente. E esses presentes são resumos ou um mapa mental sobre aquele assunto e artigos. E daí a gente tem uma aula ao vivo. Então, a gente fica um mês discorrendo, falando, e daí chega no dia... Fazer um grupo de pesquisa. Exatamente. O objetivo é que se torne isso, né? Pelos projetos que eu tenho. Mas, assim, a gente tem que aquecer. Só que eu não consigo fazer isso na internet com as pessoas que estão ali abertas. Não. Essas pessoas, elas precisam estar em conexão, elas precisam estar conectadas, falando todo mundo a mesma língua, fazendo da maneira mais próxima possível os testes. Por que não depois isso virar um grupo de pesquisa no Brasil? Apoio. Entendeu? Vamos lá. Mas antes, vamos continuar essa parte da opto, a parte profissional, mas acho que antes... Até porque você se encontrou durante um bom tempo com as pessoas que estão ali do outro lado. E talvez elas tenham curiosidade também de saber quem é a Núbia, né? Quem é Núbia Albergoni, gente. Então vamos voltar lá pra
pra infância, talvez? Nossa. Fazer esse caminho até a optometria. Boa. Como que era a Núbia criança? Que lembrança você tem da tua vida? Talvez a tua relação com esse cuidado com a visão. Como era isso? Você tava lá, você pode não me deixar mentir. Eu sempre fui uma criança muito criativa. E eu sempre eu nunca fui óbvia. Eu acho que essa autenticidade vem desde muito cedo, assim. E todas as coisas que eu fui fazendo, eu fazia de forma muito natural. Nunca foi imposta nada em relação a isso, né? Então, a Núbia criança era uma criança muito... qual que é a palavra? Criativa. Eu sou filha única por parte de mãe. E tenho 6 irmãos por parte de pai. Então, eu sempre tive a sensação de ter a experiência de ser filha única, mas também ter irmãos. E quando eu estava sozinha, eu só tinha uma amiga que morava na frente da minha casa. E quando ela estava na escola, por exemplo, eu tinha que me virar ali com as coisas que eu tinha. Então, eu sempre me virei muito bem sozinha, mas sempre muito dentro de um mundo, assim, muito... de viver, de inventar. Eu sempre tive muitos diários. Eu sempre Sim, ela sempre teve muitos diários. Eu adoro escrever, né? Tanto que João Marcelo sempre falou, ai, vem ser jornalista. Que bom que ela não me ouviu. Vem ser jornalista. É muito sua cara. Principalmente quando você tava fazendo Será que eu era o melhor amigo mesmo pra falar uma coisa dessa? Era o seu sonho. Tenho minhas dúvidas. Né? Aí o mais próximo que eu cheguei do jornalismo foi ser blogueira. Na época que blogueira era de blog de verdade. Diário da internet, exatamente. Esses dias eu tentei entrar de novo, saiu do ar, mas até pouco tempo atrás tinha. Não dá pra ir atrás mais, tá, gente? Não vai entrar mais, não. Porque não tem mais. E aí, eu sempre tive muito isso, assim. Então, dentro da escola, né, eu cresci do Jardim 2 até o 2º ano na mesma escola. Então, os meus amigos ainda são amigos de infância. Quando a gente tava junto, sempre era um mundo de fantasia muito, muito animado. E quando eu estava sozinha, eu lidava muito bem também como estar sozinha. Então, eu pegava o espelho, saía pela casa falando comigo mesma, porque na época não tinha câmera, né, gente? Não é igual hoje. Você pode se gravar. Exatamente. Não tinha como gravar, não tinha como fazer nada disso. Mas eu sempre tive essa parte da comunicação, principalmente, muito aflorada. E da criatividade também muito aflorada. Então, eu sempre falo, gente, não dá asas pra cobra, porque eu vou e vou embora, sabe? Eu sou muito animada pra fazer as coisas, assim, sempre fui, com tudo. Mas eu nunca achei que eu fosse ser optometrista. Minha mãe é. Então, esse caminho da saúde visual está na minha família. Sempre viu tua mãe trabalhando com isso? Sim. Ela teve inicialmente ótica, depois ela fez a optometria. E seguiu durante muitos anos com isso, mas eu sempre quis ser juíza. Hoje eu paro e penso e falo, gente, com a criatividade que eu tenho, ser juíza seria, assim... Vou melhorar essa peça que chegou até mim. Exatamente. Vamos dar uma melhorada uma animada nessa peça aqui. Pode mandar com a fonte rosa? Pode ensinar com a caneta rosa. Então, assim... rosa em gel. Sempre. Então, assim, eu sempre quis ser juíza até o cursinho. Então, eu fiz nunca quis fazer parte de visão, nunca quis ter ótica, não queria. Por quê? Porque minha mãe trabalhava muito. Não, porque era muito de criança mesmo. Porque quem tem comércio trabalha muito. Sim. E eu acho que se você é filho de pessoas que têm comércio, seja ótica ou seja outra coisa, geralmente são pais que trabalham muito. E eu sou filha única, né, por parte da minha mãe. Então, a maior parte do tempo, minha mãe ficava fora de casa. E a minha vida foi atrás da ótica. Então, assim, a minha mãe conta que você tava na vitrine e, de repente, tinha uma criança dormindo atrás. Era eu, entende? Tudo aconteceu ali. E eu sempre ajudei a minha mãe. Então, sempre desde muito jovem... Eu ajudava ela, né? Precisava de motoboy, que não é igual, vou chamar um Uber aqui. Não. Não existia. Eu preciso que você vá buscar uma lente, preciso que você vá no banco. Antigamente não tinha essa facilidade, os bancos em qualquer lugar, né? Então era tudo no centro. Então eu sempre ajudei a minha mãe. Só que eu sempre falei, eu não vou. Eu não quero vou isso pra fazer minha parte vida. disso. Não quero. Não, eu ia até falar que tem uma
Aquela negação, às vezes, do tudo que nossos pais fazem, a gente não quer fazer, né? Exatamente. Que é meio inconsciente. Eu também acho vou fazer que algo disso. que... Só que E por mais que a gente tenha orgulho, inclusive, deles. Muito. Da história deles, rola um Muito. negócio que é... Não, mas isso pra minha vida eu não quero, porque, enfim, por N Exato. motivos, e de repente a gente vai parar nesse mesmo lugar, às vezes. Exatamente, que foi exatamente o que aconteceu. Eu acho que era muito por uma questão mesmo de... eu quero ter tempo, a minha mãe não fica muito em casa. Se ela escutar isso, ela vai morrer, porque ela... Ai, meu Deus, deixei minha filha... Não. Hoje eu acho ótimo, acho que tinha que ter deixado mesmo, eu amo meu trabalho, eu super entendo a minha mãe. Então, mas eu acho que inicialmente é um pouco disso. E minha mãe sempre quis, mas ela nunca me forçou, sabe? Quando eu tinha 7 anos, a gente teve uma feira de saúde de profissões. E eu lembro até hoje que eu queria, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Professora, aeromoça. E minha mãe falou assim, faz de ótica. Por favor, mas é só essa vez, o próximo ano você pode fazer o que você quiser. Eu acho que foi a única vez que ela me deu a única puxadinha, assim, sabe? Falei, ai, tá bom, vamos fazer então. E é a foto mais linda que eu tenho, que é eu e minha mãe com um quadro que a gente tem até hoje, do olho do cérebro. Olha. Muito lindo, eu vou achar aqui depois pra gente ver. E foi uma coisa muito sem querer, assim, sabe? Na hora eu odiei, Eu não queria isso para a minha vida. Eu falei, poxa, você podia ter... Eu podia ter escolhido outra coisa, né? Mas hoje eu sinto um orgulho disso. Eu falo, gente, que bom que minha mãe deu uma insistidinha. Que bom que eu fui obediente. Porque cada vez que chega o Dia das Mães, eu vejo essa foto. E eu falo, aqui, ó. Ai, gente. Dá pra ver? Eu enxergo porque estou com óculos. Ah. Se tirar também não Tá enxergo vendo nada. bem, querido? Espero que esteja vendo bem. Com óculos, sim. Sem óculos, não. Muito fofo. Com óculos eu fico feliz, sem óculos eu fico triste. Exatamente. Ainda mais, né, bem certinho. Então, cara, olha que foto mais preciosa, sabe? Eu tenho muito carinho, assim. E aí foi isso. A gente chegou no cursinho, queria ser juiz, tinha que prestar ali pra direito. Você chegou a prestar vestibular pra direito? Nem cheguei. Porque daí, quando eu tava no cursinho, eu lembro como se fosse hoje, o que veio na minha cabeça, assim. A minha mãe super tava precisando de ajuda. E aí, eu falei, cara, eu vou demorar muito tempo pra começar a ganhar dinheiro. Porque, assim, pra ser juíza não é assim, quero ser juíza. Você faz direito, daí você passa na OAB. Você tem que ser um concurseiro. Exatamente. Tem todo esse rolê, né? E eu não amava tanto, assim, o direito pra falar, não, é isso que eu quero. Eu não gosto na muito de minha lei vida. também. Eu sempre amei ler. Não, lei. Lei, não. Lei, não. eu gosto só pra Quebrar. descumprir. Só pra quebrar. Meu rolê. Pra que essa lei eu vou descumprir? Exato. Mas que bom você falando isso ao vivo, né? Poxa, que bom. Não, mas é uma ou outra, assim, entendeu? É bobagem. Tipo, bobagem, coisa boba. E aí, eu pensei assim, cara, eu acho que eu vou ajudar minha mãe. E aí eu lembro que era agosto, e foi em 2009 que teve a pandemia do H1N1. Sim. E aí, eu falei, eu vou ajudar minha mãe, vou dar um tempo. Eu lembro que a gente combinou assim, não vou fazer nada agora, vou ajudar você. Daí eu comecei a ajudar ela, e aí nisso abriu o curso de técnica em óptica, que eu acho que as pessoas não sabem, mas a primeira coisa que eu fiz foi curso de técnica em óptica, não óptica e optometria, só óptica mesmo. Antes do cursinho. No cursinho. Não, durante o cursinho. Durante o cursinho. Então foi o caos. Por quê? Porque a gente ficou 2 semanas sem aula. Essas 2 semanas sem aulas eu tinha que repor, porque era o terceirão. Então eu estudava de manhã, eu repunha as aulas que eu tinha perdido. De tarde eu tinha o terceirão mesmo. E de noite, 3 vezes na semana, eu ia. Gente, tá me dando curso técnico. um negócio que eu tô lembrando da época de cursinho. Foi tenso. Nossa, eu vou ter que tomar uma... Foi tenso. Sério, não. Quando você lembra? Muito. E 2009 foi muito complicado, né? Porque fechou durante 2 semanas. Aí eu fico pensando, como é que a gente ficou 2 anos assim? 2 semanas acumulou aula pra caramba. E aí eu saía correndo. E aí no final do ano, que teoricamente eu teria que fazer o vestibular, né? Eu abri o vestibular pra optometria em Santa Catarina. E aí eu prestei o vestibular, passei, porque na época não era concorrido, né? Nossa, várias vagas e tal, era mais fácil. Era uma graduação recente?
Não, A a graduação? optometria tem mais de 20 anos no Brasil já. A graduação. A graduação. Olha. Só que, assim, se a gente pensar bem, faz anos que existe. As pessoas estão conhecendo agora, porque agora a gente está mais seguro para falar. Mas a optometria, antes de 1930, ela já existia. Vai fazer mais de 100 anos que está no Brasil, entende? Mas não era uma coisa que a gente conseguia se expor, né, com tanta facilidade por causa da resistência médica. E nesse momento a gente começou agora a gente aparece mais, mas até muito pouco tempo atrás era muito difícil que você visse isso acontecendo. E eu falando naturalmente que era optometrista, porque as pessoas tinham medo, né? A verdade é essa. Então a minha mãe falou assim: não, eu sou optometrista. Só que eram 5 anos de graduação. Eu falei, Jesus Cristo, por que tanto tempo? E eram muitos anos foram anos você indo e voltando em Santa Catarina? Voltando. Porque eu ia... Eu lembro disso. Então. Me ligando na tempo. viagem. Muito Estou tempo. indo para Canoinhas? Canoinhas. Estou indo para Canoinhas. De repente o sinal caía. E acabava, e aí só na cidade. Então, assim, Exato. foram 5 anos indo e vindo. 5 anos no começo eu falava, gente, para que tantos anos para fazer refração? Aí hoje eu entendo que 5 anos é muito pouco. Porque o olho, e principalmente a visão, ela é um universo à parte, assim. É muito maravilhoso. E aí eu quis viver isso. Mas daí foi quando a minha mãe não me pressionou, tipo... Como eu falei, ela sempre falava, ai, se você quiser, você pode vir, né? Quando ela parou, eu falei, E quando você falou pra ela, vou fazer... Ela meio que acreditou, eu acho. Porque quando eu falei, vou fazer o técnico em ótica, então a gente fez como se fosse um combinado mesmo. Eu não vou fazer, então, faculdade por enquanto, vou pensar pra ver se é isso mesmo que eu quero. Daí eu tava fazendo junto. Final de 2019 eu tava morta de cansada, porque, né, de manhã, tarde à noite. E... 2009. 2009. E aí, 2010 eu iniciei a faculdade. E aí foram 5 anos de viagem, indo e vindo. E era a semana inteira de aula. Que a princípio você não ia fazer prestar no vestibular. Não. E aí no fim fiz, passei, comecei. Falei, vamos ver o que vai acontecer aqui. E no fim amei. Foi muito legal. Eu falo assim que o ensino que eu tive foi um ensino de excelência. Absolutamente todas as coisas que eu aprendi lá, eu uso hoje em dia. E com esse tempo eu tive tempo pra organizar isso na minha cabeça, sabe? Porque são coisas assim, a optometria ela trabalha com a visão, o oftalmologista trabalha com o olho. Então o oftalmologista vê, tem doença? Não. Precisa de cirurgia? Não. Só refração? Sim. Ok, esse é o trabalho do oftalmologista. Eu trabalho com a função, então às vezes o olho está saudável, mas o olho não está funcionando de maneira adequada. E essa função, ela é desenvolvida por várias habilidades. E todas essas habilidades a gente consegue avaliar. Era isso que agora, porque acho que também é curioso, e o pessoal deve querer saber qual que é a diferença que você já colocou entre a oftalmologia, a optometria. Mas vamos deixar a oftalmologia de lado aqui e vamos explicar então o que é a optometria, em que área ela atua, como que ela entra na nossa vida, como ela pode entrar na nossa vida. Às vezes o pessoal deve pensar também, é só às vezes ver quanto precisa de óculos ali, o grau, e é muito mais do que isso, pelo que eu entendi. Sim. Eu acho importante a gente falar do oftalmologista, porque hoje no Brasil é quem a gente conhece quando a gente precisa de uma avaliação visual. E, na minha opinião, as duas profissões devem trabalhar juntas. Que é o que a gente trabalha, né, pra que aconteça mesmo. Assim como a gente tem, por exemplo, o psiquiatra, a gente tem o psicólogo, a gente tem o ortopedista, a gente tem o fisioterapeuta, a gente tem o fono, a gente tem o otorrino, a gente tem o oftalmo, a gente tem o optometrista. Então, a área médica trabalha com a estrutura, com o órgão, no caso do oftalmologista, o olho, e se tem problemas no olho, como órgão mesmo, o tecido do olho ele não tá legal, precisa de remédio, precisa de cirurgia, é o oftalmologista que vai cuidar. O optometrista, ele entra muito mais na parte de função. E a gente fala, mas não é a mesma coisa? Não, se você pensar que, por exemplo, tem o otorrino, que vai ver o ouvido, mas quem cuida da audição é o fono.
Então, eu escuto as frequências, mas eu não entendo o que eu escuto. Então a gente vai aí trabalhar e reabilitar essa pessoa. O optometrista vem junto com isso. Então, toda a parte de avaliação da função visual, a gente faz a reabilitação desta função visual e, em casos específicos, também elevar o rendimento, como no caso da Sport Vision. Resumindo, né? O optometrista, ele é o profissional da área da saúde não médica que cuida da visão como sentido. Nós temos mais de 17 habilidades visuais essenciais para aprender, para jogar bola, para viver. E todas essas 17 habilidades, elas interferem no nosso rendimento. Como? Por exemplo, eu não sou bom de leitura. Eu gosto de ler, mas eu canso, eu pulo linha. Eu leio 2, 3 vezes para conseguir entender. Mas quando eu faço a minha avaliação visual, eu tenho 100% de nitidez de imagem nos 2 olhos. Poxa, mas então não é problema de visão. Não, problema na sua vista, né? A acuidade visual está boa, mas às vezes outras habilidades ali da sua análise visual, do processamento visual, não estão adequadas. E aí a gente consegue avaliar e reabilitar essas coisas. Que no caso do oftalmologista, ele vai ficar com a parte mais do órgão e o optometrista com a função. Então, eu acho que é bem importante a gente diferenciar. E eu também reforço muito o trabalho em conjunto. Porque às vezes a pessoa vem para fazer uma refração e a avaliação visual, né, a parte de prescrição de óculos, o optometrista pode fazer, mas ele também tem que ver como que está a parte ocular. Porque se tiver alguma alteração ou alguma suspeita de alteração, ele tem que saber encaminhar. E é por isso que eu falo que essa interação ela é muito importante, né? E para mim, o caminho do sucesso seria as duas trabalharem juntas. Eu tenho amigos oftalmologistas parceiros que quando eu tenho alguma coisa, eu mando para eles e eles cuidam do paciente para mim. Então, é esse cuidado que eu acho que no fim das contas tem que ter, porque é uma vida, é uma pessoa, né? A gente tem que pensar nela como uma pessoa. Então, eu acho que isso é primordial, assim. E aí foram 5 anos estudando, quando termina, você começa a clinicar. A gente pode falar que é clinicar? Sim. Você começa a clinicar, como que foram os primeiros atendimentos? Hora de colocar em prática isso, né? Sim. Tudo que você aprendeu na faculdade. Sim, 5 anos. E eu tive uma base de estágio muito grande, então eu vi vários tipos de todos os tipos de coisas que a gente pode pensar, eu tive a sorte de pegar na faculdade. Então, assim, quando você se vê sozinho, tendo que fazer, né? Cadê meu professor? Exatamente. Mas aí eu sempre falo pros alunos assim, gente, você sabe, você só precisa ter segurança. Porque se você teve a aula, você tem a base de... Teórica, as palavras estão subindo na minha cabeça. Tem a base teórica, tem a base prática. Não dá nada. E eu sempre falo pra eles assim, se você não achou, se você não conseguiu ver, se você não... Avise o paciente que você precisa de mais uma vez. Isso é uma dica, eu acho que é uma dica bem importante pra gente dar. Boa. Né? Você, querido aluno, querido pupilo, não se apavore. É quase um respeito ao seu tempo também. Exatamente. Então, assim, tem coisas que a gente vai colocando e no primeiro momento não vai ser fácil da gente conseguir fazer mesmo. E tá tudo certo. Dê tempo ao tempo, respire, fale pra pessoa, olha, eu não tô conseguindo ver, ou eu preciso que você volte aqui. Então, eu sempre pensei muito por esse lado, assim, sabe? E por outro, a minha mãe sempre me incentivou. E me incentivou, me inspirou. E eu brinco que foi ela que me ensinou a fazer refração, fazer exame de vista. Ela tem um jeitinho bem peculiar. E ela falou, ó, vai. Agora você pode, agora você tem essa autonomia. E aí comecei com pessoas conhecidas, com amigos... né? Com familiares. E, gente, não adianta. É a prática que vai levar à perfeição. E se você não praticar, você perde esse conhecimento. Então, todas as coisas que eu aprendi ali, eu imediatamente tentava colocar em prática e fui reforçando até... Hoje eu faço um exame que eu demorava 1 hora, faço em meia hora. Todos os testes que eu preciso fazer, que são muitos, né? Que a gente faz assim. Mas é prática, não adianta.
Mas claro que a gente fica apavorada. A gente fala, meu Deus, eu não sei nada. O que eu fiz durante esses 5 anos? Eu não sei o que eu vou Onde eu fazer estava. agora. Exatamente. Mas aí as coisas começam a fazer sentido. Você quer tipo um American Pie. Exatamente. O que aconteceu durante a faculdade? Não sei. Não sei. Mas assim, foi muito gostoso esse período. Sinto muita falta. Esses tempos atrás eu voltei e falei, ai, gente... Fiquei na Dona Diva, que era a pensão que eu ficava, que era tal coisa, daí muda, a faculdade cresce, os alunos... Você é nostálgica? Muito... O quê? Nostálgica? Muito nostálgica. Eu sou muito nostálgica. Você sabe que eu sou muito nostálgica. Exato. Eu adoro relembrar. Ai, vamos ver fotos, gosto de registrar tudo. Sou dessas. Eu gosto de registrar, daqui a pouco eu apago, não quero mais ver. Não, eu não sou dessas. Não. Tenho diários, né, amigo? Até hoje. Literalmente, diários da minha... Desde o meu pré até os meus, sei lá, 6 anos. Muita coisa. E aí, voltando pro paciente, teve algum que te marcou? Uma coisa que você pegou, algum retorno que você teve? Eu tenho muitas histórias legais, assim, pra contar. Porque a maneira como eu faço... Como você perguntou, né? Clinicar faz parte da optometria, mas não é só isso. Não é só prescrição de óculos. Então, hoje, na minha prática clínica, eu faço avaliação do processamento visual e eu reabilito essas crianças, né? Ou adultos também. Então, ela vem, geralmente, com uma demanda diferente. É muito raro para você, meu amigo, para as pessoas que já são meus pacientes, a gente faz a avaliação visual, aquela convencional. Sempre com um toque um pouquinho diferente, porque tem outros testes. Mas na avaliação do processamento visual, as crianças que eu recebo, geralmente são crianças assim, com diagnósticos atípicos, né? Então, atendo muito autistas, crianças com estrabismo, com ambliopia, né? Que usam tampão. Crianças que não conseguem ler, com dislexia, com TDAH. E muita parte postural também, então crianças que têm, né, posturas de cabeça, de pescoço, devido à visão, e aí vem às vezes do fisioterapeuta, por exemplo. Olha. Isso é muito legal. Então... Você mira no lugar, na verdade é outro ali. Exatamente. Pô, Exatamente. o problema é aqui no pescoço, na verdade é por causa da visão, vai pra óculos. Exato, é que a gente não associa muitas vezes a pessoa que tem, por exemplo, um problema de postura, que pode ser a visão. Mas na verdade, a visão interfere a postura e a postura também interfere a visão. Então, quando eu vou, por exemplo, tem um estrabismo, né? A pessoa tem os olhinhos desviados. Eu sempre vou pedir uma avaliação com o fisioterapeuta. Porque às vezes a posição da cabeça dela não é da cabeça. São os olhos que acabaram induzindo essa cabeça a se posicionar errado. E o contrário também é verdadeiro. Se a criança tem um problema postural, os olhos também vão se desorganizar. E aí pode ter uma visão dupla, pode ter uma compensação. E a gente sempre tem que procurar se é o visual que está dando um problema motor, né, de postura, ou a postura que está provocando o sistema visual. Então, eu tenho várias histórias legais, assim, de crianças que estavam com a cabeça virada, né, arcada, e reposicionaram. Crianças que tinham ambliopia e sem tampão, eu consegui reabilitar e hoje elas têm visão perfeita, 20/20, com binocularidade. Eu gosto muito de trabalhar com o povo atípico, porque a gente tem umas respostas muito boas com a terapia visual optométrica e com a prescrição também. E algumas pessoas, eu coloquei ali no meu livro, que são pessoas, assim, que me marcaram muito. Então, às vezes o caso falava, gente, esse caso eu não sei o que eu vou fazer com essa pessoa. Mas eu gosto muito desses desafios, assim. Eu sempre sou muito sincera, né, com os pais. Falo, olha, eu nunca peguei uma pessoa assim, mas eu vou fazer o meu melhor. E aí, o pai entende. Então, geralmente, quando a pessoa me procura, é um caso já especial, né? Uhum. De uma indicação de alguém que quer uma visão diferente sobre a visão. Literalmente. E eu tenho casos muito legais, assim, de posições de cabeça, de crianças que não liam e agora leem, de pessoas que tinham estrabismo e agora os olhos estão alinhados. É muito legal. Qual vai ser o resultado? Nossa, esse é o propósito, né? Dar essa qualidade de vida para essas pessoas e entender que a visão está interferindo nesse desenvolvimento. A gente precisa fazer alguma coisa. E é justamente isso que eu estava falando para você. Às vezes a gente não linka o problema visual
com um problema de fato, entendeu? E que aquilo pode ser visual. Por exemplo, crianças que não andam de bicicleta. Ninguém associa isso à visão. Ao medo. Exatamente. Mas esse medo foi gerado por alguma outra coisa. E que geralmente a visão está associada. Qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer movimento que a gente vai fazer, ele é primeiramente visual. Então, eu tô com sede. Eu sei que agora a xícara tá nessa distância. Mas se eu chegasse, por exemplo, e não conhecesse nada, chegasse aqui do nada, quero água. Você vai primeiro rastrear tudo que tá no seu campo visual procurando a água. Isso é água? 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 Reconheceu, viu que era água, porque podia ser café, podia ser coca, podia ser qualquer outra coisa. É água. Eu calculo com os meus olhos, vejo qual é o volume, o peso, a força, e aí sim o meu sistema motor vai com a minha mão. Eu sei que eu vou pegar aqui, então é um tipo de pinça. Eu vou pegar assim, é outro tipo de pinça. E qual que é a força que eu tenho que fazer? Tudo isso quem calcula primeiro é a visão. E a gente não se dá conta disso. Só se dá conta quando não tem. Exatamente. Ou quando começa a perder, isso é bem interessante, né? Quando a pessoa não tem, ou sofreu, teve um trauma, alguma coisa, e aí fala, meu Deus, como é diferente. Tipo asma, né? Que você só percebe a importância do ar quando você começa a sentir a falta dele. Porque é tão natural. Manda bombinha aí, galera. Exatamente. É mais ou menos isso. É tão natural pra gente, né? Ninguém fica pensando. Você não calcula. Porque você aprende isso quando você beber, entende? Você não calcula a respiração, né? Não. Você não fica. Agora respira. 1, 2, 3. Não acontece. Mas quando você tem. Nossa, que comparação boa. Tipo. Eu gostei. Gostou? Ai, obrigado. É verdade. Porque é natural. E aí, por ser tão natural, a gente não percebe o quanto pode dar problema. Essa é Tem uma frase, que eu não vou lembrar agora de quem é, mas que a pessoa fala isso. A visão, nós estamos tão acostumados com a visão que é quase que impensável que ela pode dar problema. E que você pode resolver esse problema. Porque a visão, ela é desenvolvida. Assim como você aprende a andar, você aprende a falar, você tem que aprender a enxergar. E aí, crianças que, por exemplo, que não aprenderam adequadamente, por N fatores, podem acabar tendo esse tipo de problema. E o estrabismo, por exemplo, geralmente são de crianças que não engatinharam. Mas você fala, o que tem a ver engatinhar com a visão? Porque o sistema motor e o sistema visual, eles estão super relacionados. E aí, crianças que não engatinharam não desenvolveram o sistema binocular e podem depois ter... mas a minha criança não engatinhou, ela é ótima. Tem estrabismo. Maravilhoso. Não engatinhou porque ela é perfeita. Exatamente. Não e beleza. Mas assim, visualmente falando, é um sistema um pouco mais frágil. E a possibilidade de acontecer, ela é real. Então, isso é bem importante, né? Que a gente saiba que beleza se seu filho não engatinhou, alguma coisa assim. Mas o ideal é que engatinhe, porque isso faz parte do desenvolvimento visual, mesmo que seja motor. Você falou bastante de criança até aqui. Quero saber se você escolheu depois de... Faz quantos anos você tá na optometria? Pós-formada? Eu me formei em 2015. 2015, quase 10 anos. Com muita história Meu pra Deus. contar. Que caminho você escolheu? Embora eu sei que você acaba atendendo muita gente e linhas diferentes, mas qual foi a tua área ali de especialização, de é isso que eu quero, é aqui que eu vou trabalhar, enfim. Eu adoro essa história também. Eu adoro histórias, pra ser bem sincero. Storytelling é ótimo, que prende a atenção da galera. Eu gosto, mas eu gosto tanto de ouvir, por isso que eu fiz o podcast, porque eu adoro ouvir as histórias incríveis que as pessoas têm. E eu gosto dessa história especificamente porque eu sempre pensei, eu queria fazer geriatria. No fim das contas, quando eu tava na faculdade, eu nunca pensei que eu fosse fazer pediatria. Nunca. Porque você sabe, eu nunca fui uma pessoa assim, eu não era a primeira escolha de alguém que fosse cuidar de criança, sabe? Nunca tive isso. Eu acho... também não. Então, eu acho muito bonito, assim, quando a pessoa... Quem tem o dom. Nossa, desde sempre. Nossa, sempre gostei de trabalhar com criança. Nunca gostei. Por que não gostei? Talvez porque eu não tivesse irmão mais novo, próximo. Todas as crianças que conviveram comigo, assim, geralmente eram mais velhas.
E As mais novas eram chatas. não, Você cria um trauma. mãezinha, Brincadeira, não. Comigo foi isso, né? Pior que não. Ficar cuidando de primo mais novo. Daí já rola um sim. negocinho. Que criança, chega de criança na minha vida, entendeu? Exatamente, mas não foi isso. Sinceramente, não, eu nunca pensei. Não na era teu. verdade, não. E aí, eu lembro também, como se fosse hoje, meu último ano na faculdade, eu atendi uma criança e os meus amigos começaram a falar ali, nossa, como você tem jeito com criança, nossa, como você vai bem com criança. Eu falei, gente, mas eu não sou boa com criança, Parem. né? E aí, eu fui falar com a minha orientadora do TCC, conversando com ela, eu falei, gente, as pessoas ficam falando que eu sou boa com criança. Eu não sou boa com criança. E aí, ela falou assim, Núbia, na sua vida pessoal, talvez você não tenha tanto convívio. Mas na sua vida profissional, você é boa sim. Você sabe lidar, você entra no mundo delas, e tudo bem. Eu falei, nossa, é verdade. E nesse meio tempo, que engraçado como a gente fica muito preso às vezes. E nesse meio tempo, eu comecei a pensar, eu tô terminando a faculdade, vou embarcar numa especialização. E eu sempre tive muita vínculo com a lente de contato. Muito. Então, para mim sempre foi uma facilidade na faculdade mesmo fazer, né, esse tipo de coisa. Foi sempre muito tranquilo, assim, para mim. E aí eu estava entre fazer especialização em lente de contato e fazer uma especialização chamada optometria comportamental, que eu não fazia ideia do que era. E aí, dentro da faculdade tem uma disciplina chamada ortóptica, que é justamente de terapia visual. De reabilitação e tal. Só que, assim, a maneira como era colocado ali pra mim, eu falei, gente, isso aqui é muito chato. Não é possível que não tenha outra opção de fazer uma coisa mais legal, sabe? E aí, como eu tinha muita esse vínculo com a lente de contato, essa facilidade com a lente de contato, eu falei, eu vou experimentar uma coisa nova. Gosto muito de desafios, eu adoro conhecer coisas novas e fui para optometria comportamental. Mas sem pensar que eu ia trabalhar com criança, não era esse o foco, era realmente para conhecer algo novo. E aí eu fui para lá, em Florianópolis, e foi maravilhoso, mudou minha vida. Eu sempre falo que a optometria comportamental primeiro mudou a minha vida e através dela eu mudo a vida das pessoas. Por quê? A optometria clássica, que a gente chama, que é o que a gente aprende na faculdade e tal, ela tem uma base muito bacana, só que em alguns aspectos chega e você fica um pouco sem respostas para algumas coisas. Você fala, mas por que tal coisa? Mas por que desse paciente foi assim e com esse paciente não funcionou? O que está acontecendo? E dentro da optometria comportamental eu tive essa resposta. E foi maravilhoso, porque a terapia era diferente, era uma terapia ativa, mais animada. As ferramentas de trabalho que eu tenho são muito mais fluídas da gente conseguir manejar. Me dá muito mais know-how, sabe? De embasamento, de segurança para, tipo assim, eu tenho muitas coisas que eu consigo fazer, muitos jeitos de ajudar as pessoas. Então, por isso que geralmente as pessoas que chegam pra mim, os pacientes, são pessoas assim, fizemos aqui o que conseguimos, não conseguimos, vai lá, tem uma mocinha que ela vai dar um jeitinho, ela vai te ajudar, sabe? Então, eu fui mais pra esse lado e dentro da optometria comportamental, uma das linhas, né, é o processamento visual e os transtornos de aprendizagem. E eu amei. Nossa, eu me identifiquei muito com isso, porque eu gosto muito de ler, sempre li muito. E eu entendi que, com muita frequência, e na maioria das vezes, as crianças que não leem, elas têm uma disfunção visual. O que é uma disfunção visual? É quando o seu olho está saudável, mas ele não está funcionando adequadamente. E aquelas 17 habilidades que a gente tinha falado, elas falham. E aí, quando você vai ler, cansa, tem preguiça, salta a linha, não entende. Aí a criança parece que é preguiçosa, que lê não 3 quer vezes na fazer. mesma página. 3 vezes, daí você lê 3 vezes o mesmo livro, pelo amor de Deus. Sem entender. Não tem como. Não tem como. E aí eu falei, gente, então é por isso. Então, eu me dediquei muito a isso. E hoje, o meu consultório, apesar de atender muitas demandas, como você bem falou, ele é muito voltado para a parte do aprendizado mesmo. Porque eu amo isso, eu amo aprender. E eu
adoro como a visão, ela interfere nesse processo. E a visão, ela pode tanto interferir positivamente como negativamente no aprendizado das crianças. E é muito legal receber essas crianças com, né, problemas, com diagnósticos de tipo, é dislexia e acabou. E quando você vê, às vezes não é dislexia, é um problema no processamento visual, na análise. Então, a gente consegue melhorar essas funções e a criança sai lendo. Maravilhoso. Então, assim, foi maravilhoso, foi um privilégio, eu falo que mudou a minha vida. E através disso eu mudo a vida das pessoas também. E a optometria comportamental me abriu muitas portas, eu sou muito grata, assim. Hoje, amo. Você usa óculos? Não? Eu tenho óculos que Tem grau? uso... Não, ele não tem grau, mas ele tem prisma. E... Deus tem seus preferidos. E O optometrista que não usa óculos, não precisa, gente. Não, mas a maioria precisa. Meu querido, todos os optometristas têm uma disfunção visual aqui. Então, olha, eu entrevistei 4 pessoas. Todas tinham algum nível de problema, porque não tem como, né? A visão, ela tá presente em tudo. Então, se você for ver bem, eu sempre brinco. Se for perto, ninguém é normal. Exatamente. Se você for ver bem, alguma for fazer lente ela tá precisando ali, ó. Mas não é contínuo, né? Mas assim, quando eu tô no computador, que daí como eu falei pra você, a gente pode avaliar, a gente pode reabilitar e a gente pode melhorar aquilo que já tá bom. Uhum. Então, no meu caso, o óculos serve pra melhorar aquilo que já tá bom. Você falou de celular, de computador que você acaba usando, daí você usa nesse momento. Como é que você avalia o uso constante, frequente, 24 horas por dia, de ou computador, ou celular, ou televisão, tá com o olho o tempo todo grudado numa tela? Sim. Teremos problemas futuros com essa tendência? Você já percebe algo nos atendimentos? Até porque as crianças nascem, os pais já dão o celular ali. Qual é? Primeira orientação, vamos fazer por parte. Tá. Para os pais que têm esse hábito de não regular o tempo, às vezes querem sossego ali e recorrem à tela, qual é o impacto na visão das crianças? Eu quero começar primeiro falando sobre por que não? Por que a gente fala tanto de redução de tela? Ai, que saco, ai, já sei. Sei, mas não faz. Não faz porque não entende. Então eu quero primeiro que as pessoas entendam o porquê que a gente fica falando para não ficar em telas. Os nossos olhos, eles foram criados para ver de longe. Para ver coisas muito, muito longe. Eu sempre brinco assim, sabe aquela vaquinha lá no fim, com aquela arvorezinha? Ninguém mais tem essa visão de tão distante. Porque hoje a gente vive em lugares muito fechados, pequenos, né? Os prédios, eles acabam tirando a linha do horizonte, não tem mais essa visão. Então, nossos olhos foram feitos para ver de longe. Nós temos um sistema exclusivo para ver de perto, que é a nossa acomodação. Então, a gente tem uma lente dentro do nosso olho, que ela tem que relaxar de longe e ativar de perto. Ela fica assim o dia inteiro. Ativa, relaxa. Ativa, relaxa. Só que hoje, com excesso de telas, a gente fica 4, 6, 12, 20 horas com essa nossa lente, né, o cristalino, ativados. E ele é sustentado por músculos. Quando você vai olhar de longe, ele tem que relaxar. Uhum. Quando você olha de longe, eu explico para o paciente que é como se ele estivesse em cãibra, tá? Muito entre aspas, porque ele não é um músculo estriado, mas em cãibra, porque ele demora, a elasticidade dele demora a voltar ao normal. E aí simula uma miopia, que a gente chama. Então, de perto ele ativa, de longe ele relaxa, mas quando você fica muito tempo nas telas, você não consegue mais relaxar para longe. E aí vem quadros de miopia. Essa miopia absurda, né, essa epidemia de miopia que a gente está vivendo nos dias de hoje, é pelo excesso de celular devido a um problema acomodativo. Então, quando a gente fala para os pais, veja, vamos tentar dar uma segurada, sabe? Até os 2 anos, não apresente telas para sua criança. 0 telas. Desde televisão até... 0 telas. Não precisa disso, sabe? E se for o caso, como você falou, eu preciso de um tempinho, televisão. Longe, mais longe possível. Mas assim, ó, criança tem que brincar, tem que se movimentar. Como a gente já falou, o sistema motor desenvolve o sistema visual.
E crianças que são paradas, crianças que não se movimentam, cognitivamente ela também não vai bem. Então, se você quer o seu filho inteligente, se você quer que ele desenvolva a cognição, que ele seja uma criança que tem esse desenvolvimento, ele precisa se mexer. E hoje, no celular, a gente fica parado, olhando para um ponto só. Então, eu fico ativo muito a minha acomodação, fico fazendo muita convergência e eu desaprendo a olhar de longe. E eu falo, né? Hoje a gente não aprende mais a olhar de longe, a gente só aprende a olhar de perto. Para nós adultos, isso já é péssimo. Só que quando nós éramos crianças, a gente teve a sorte de não ter telas. Outra época. Exatamente. Era tudo mais Agora limitado. as crianças não. As crianças de hoje em dia, elas já iniciam com isso. Aí tem miopias que o pai não tem miopia, os avós não tinham, ninguém tinha, e ela tem. Mas por quê? Porque o ambiente está induzindo. Então, assim, muito ruim telas, muito ruim. E quanto menor e mais próximo, pior. Então, eu sempre falo para as mães dos meus pacientes, olha, eu sei que você precisa tomar banho em paz. Eu entendo, sabe? Precisa de um tempinho em silêncio, ficar de boa um pouquinho. Beleza, se precisar, coloca a criança na televisão. Por quê? Porque é longe, porque ele não sai andando com a televisão por aí. Hoje as crianças não se comunicam mais, não veem mais, não interagem mais. Não, zero. Por causa disso. Então, é muito preocupante, assim, o que as telas estão fazendo com a gente, né? Com a gente mesmo, eu falo, gente, esses dias atrás eu tava viciada. Eu tava, assim, ai, vou ver aqui. Ai, não, vou ficar aqui um pouquinho sem fazer nada. Mas quando eu percebi, eu já tava com ele na mão de novo. E eu não tava fazendo nada. Eu nem penso já, não vou ver. Entendeu? Eu já tô. Só que Foi. pensa nisso uma criança, né? A gente tem... a tela é muito boa para trabalhar, ela aproxima as pessoas que estão longe. Não é de tudo ruim, mas para criança especificamente, é muito estímulo, é muita cor, é muito som, é muito movimento. E a criança não está preparada para aquilo. Ela precisa desenvolver isso também. E a tela não permite que a gente faça isso. Então, é um pouquinho delicado mesmo, assim, a situação. E, visualmente falando, a gente não foi preparado para isso. E eu falo, quando o paciente vem, né? E ele tem um problema com isso, eu falo assim, você tem que entender que o seu sistema visual não foi preparado para você ficar 12 horas no celular ou no computador. Não foi. Ai, vamos fazer uma pausa. Pega o celular e vai pro banheiro. Isso não é pausa, né? Ou sai do computador e vai com o celular em algum lugar pra fazer a pausa. Não tem como, né? Então, é importante que a gente entenda isso. E tem uma dica. Vou deixar uma dica para você. Existe um negócio chamado regra 20-20-20. A cada 20 minutos... Eu como. Você faz uma pausa de 20 segundos, olhando a 20 pés, que são 6 metros. Então, como é uma dica americana, é uma tip, né? Uma sugestão que foi feita lá nos Estados Unidos, acaba sendo em pés. Então, regra 20-20-20. A cada 20 minutos, você pausa 20 segundos, olhando a 20 pés, que são 6 metros. Tá no computador, tá no celular, coloca para despertar. 20 minutos, no máximo meia hora. Terminou, pausa. Não precisa sair de onde você tá. Olha lá no infinito. No que você conseguir, assim, mais longe. Fixa nele. Porque também as pessoas às vezes falam, olha pro nada. Não. Você tem que fixar em alguma coisa para relaxar a sua acomodação. Fixa nele e conta. 1, 2, 3, 4, até devagar. No meu caso, agora bateu a dúvida. Estou aqui. Computador. Agora, 20 minutos. Vou olhar. Tiro meus óculos. Com óculos. Com óculos. Com óculos. Tá. Primeiro porque, assim, você sem óculos, você ainda enxerga um borrãozinho, mas enxerga. Mas você está com óculos. Forçar? Com certeza. Tirar, ficar assim. Não, rugas, amigo, não dá, né? Não dá. Então, assim, imagine a pessoa que tem, sei lá, 6 graus. Aí ela não vai enxergar nada, mas ela vai ter que fazer a pausa. Então, sempre com a correção, tá? E depois de 1h30, 2, aí levanta, aí faz um... Come um chocolatinho. Exatamente. Aquele afago, né? Tipo, eu mereço. Sempre, né? Eu sempre mereço. No sangue. Disse eu sem me merecer nada, né? De merecer, eu mereço. Merecer, não mereço Disse nada. Eu não mereço nada. Essa é a verdade. Ai, amiga, gostei então da dica. Isso. Eu acho... Meu cartão... Isso é tão importante que eu fiz um cartão com isso.
Eu Um acho que cartão que tem o quê? o meu cartão profissional, 20, 20, 20? eu escrevi a regra 20. Eu vou pegar. 20, 20, 20. Aham. Eu vou pegar e vou dar pra você. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu sempre tenho um aqui, mas eu troquei de capinha, eu acho que não tá. Não tem problema, depois você me dá, mas se quiser mostrar Te aqui, mostro, te mostro. Peraí. 20, 20, 20. A cada 20 minutos, você pausa 20 segundos, não quer sair esse negócio. Não tá aí. Eu acho que tá dentro da minha bolsa. Ai, não tá aqui Não tem também. problema. Tem problema. Depois eu mostro, a produção Vamos coloca lá. uma foto. Bota uma foto. Uma Edição, foto. atenção, edição. Esse é o momento que entra a foto. Exatamente, aqui, ó. Boa! Tá bom? E aí, nós temos aqui... Estamos aqui, ó, fazendo uma figuração, mas não é figuração. É, não é. Núbia Albergoni também é, além de viajada, além de atender crianças, de fazer toda essa terapia, ela é autora. Vamos para o primeiro. Sim. Visão e aprendizagem muito além dos óculos. De quando é esse livro? O que ele traz para o pessoal? Ou o que você quis apresentar num primeiro momento para quem era direcionado? Então, os dois livros, na verdade, eles têm coisas parecidas, assim, né? Vou pegar esse daqui, porque muita gente me fala, eu quero verde. Não, verde não vende mais, queridos. Esse aqui foi um protótipo. Está fora de circulação. Eu adoro também essa história. Tudo histórias, né? Quando eu comecei a entender a importância da visão para aprendizagem, eu comecei nas escolas e comecei a falar sobre isso. Então eu chegava, falava e as pessoas se interessavam muito naquilo. E eu falei, gente, eu acho que eu vou fazer um panfleto para levar para essas escolas, para elas terem isso na mão depois. Aí eu fiz um panfleto. E aí gostei, as pessoas adoraram, ah, panfleto muito bom, gostei, tem livro, nanana. Falei, então eu vou fazer um livreto para explicar o meu trabalho também. E era para ter 10 páginas. E eu lembro até hoje, esse livro aqui especificamente, eu lembro que teve um dia, quando eu enfio uma coisa na minha cabeça, gente, nossa, não tá entendendo. Não tá entendendo, é a mesma coisa do podcast. Vai! Um dia, quero fazer um podcast. Aí comecei a me organizar, nanana, tá feito podcast. É assim, entendeu? E o livro foi assim também. Não tava conseguindo dormir, já tinha isso fazia uns dias na minha cabeça. E aí eu fui, tipo assim, meia-noite, fiz o livro no celular, fui escrevendo. Eu devo ter essas anotações. E eu basicamente escrevi esse livro assim, do absolutamente nada, no celular. Devia ser meia-noite, 1h da manhã. Claro, depois eu sentei, daí eu coloquei todas as bibliografias que tem aqui e tal. Mas esqueleto, a base dele toda foi assim. E aí, era pra ter 10 páginas. Ela tem quase 50. E aí, acabei lançando na maior feira de óptica do Brasil. E aí, foi um sucesso, todo mundo gostou, foi muito legal. Só que o livro, né, mais básico, assim. E aí, eu acabei falando que eu quero fazer um livro que tenha um pouco mais de base, mais embasado. E aí veio Visão Mágica. Que é esse que você está na mão. E eu acabei de abrir uma página, eu adoro, eu vou abrindo as páginas, já me deparo com uma fala do Leonardo da Vinci, gente. Uhum. O olho, que é a janela da alma, é o principal órgão por meio do qual o entendimento pode ter a mais completa e magnífica visão das obras da natureza. Entendeu? Potente, né? Lindo, né? Lindo. Os olhos, eles são as janelas da alma, né? A Bíblia fala isso. Então, esse livro, eu sempre falo que o livro Visão Mágica, ele é a extensão do Visão e Aprendizagem Muito Além dos Óculos. Tá? Então, assim, a pessoa que tem esse, tem esse. Fica tranquilo, não precisa comprar esse porque até não tem mais. Não tem mais. Esse aqui tem? Esse tem. Onde o pessoal acha? Vou deixar o link aqui, mas tem no link da minha bio. Tem também só no biobergoni.com. Tem lá também. E o pessoal pode comprar. E esse livro, ele é muito especial. Porque ele foi... 120 páginas. Já tá o dobro, né? Mais que o dobro. Esse livro, ele foi escrito era para ser uma apostila. E do curso Visão Mágica, que inclusive, né, ele ainda existe. Mas eu falei, por que não abrir essa informação para mais gente? Então, eu coloquei aqui tem várias explicações do trabalho, pacientes que eu atendi, então casos assim que
o antes e o depois, sabe? Da criança. Então, por exemplo, aqui, ó. A posição de cabeça que eu falei. Muito amado, gente. Muito amado. E aí, pessoas explicando com as suas vidas transformadas. Mas também nunca pensei em fazer livro nenhum. Eu sei. Agora vem o terceiro. Não, ai, gente, não. Ai, as pessoas falam, ai, quando que vai o terceiro? Nunca pensei em fazer livro nenhum, agora estou lançando o terceiro. Não. Essa edição que aí ele vai ter o volume tipo O Mundo de Sofia. Imagine, grosso pra caramba. Aqui, pra quem nunca não sabe, O Mundo de Sofia é desse tamanho. Exatamente, mais de 500 páginas. Mas por que não, né? Por que não? Eu nunca digo nunca. Você não pode falar nunca. Não. Nunca farei optometria. Todas as coisas. Mas você sabe que esses dias eu tava assistindo um podcast e a pessoa falava, explicou, o que é o sucesso? O sucesso é quando você chega num patamar que você nunca esperou que você chegaria. Sim. Isso é sucesso, né? Então, eu faço tudo que eu faço, amigo, porque eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Hoje eu entendo 100% a minha mãe. E se eu tiver um filho, talvez inicialmente... ele, não sei se ele vai querer ser optometrista ou não, e tá tudo bem, mas eu gosto de trabalhar e eu gosto do meu trabalho. Isso é uma pergunta boa, mudar a vida das pessoas. Via de regra, muitos pais, quando os filhos vão escolher a profissão, eles falam para que o filho escolha qualquer coisa que não seja a minha profissão. Tipo, eu mesmo, se tivesse um filho, falaria, faça qualquer coisa menos jornalismo. Mas eu não sei, porque você conhece as dores e os prazeres daquilo, e na balança você fala, não quero que essa pessoa passe pelo que eu passo. Enfim, você, se tivesse um filho hoje, você falaria pra ele pra ele seguir na tua área, não impor, obviamente, mas assim, faça, acho que você vai pra um bom caminho. Sim. Falaria. Sabe por quê? Porque no meu trabalho tem propósito. É por isso. E eu acho que quando você trabalha e não entende o que você tá fazendo, por que você tá fazendo, a probabilidade daquilo que você queira que não se repita é bastante grande. Então, claro, tem N possibilidades. A optometria, ela, apesar de ser uma ciência com mais de 100 anos, ela é relativamente jovem aqui no Brasil. Está se desenvolvendo. Tem muito para crescer, tem muito para aprender, né? Eu acho que de todas as ciências da área da saúde não médica, a nossa é a que é a mais recente. Então, eu acho que tem muito para crescer. Eu já vim num momento um pouco melhor, mas eu já apanhei muito também, né? Já tive vários problemas por ser optometrista. Pura e simplesmente por ser optometrista. Então, essa parte é realmente muito ruim. Mas o meu filho, ele vai ser peitudo, vai ter que aguentar assim. Quando ele vier, vai seguir os caminhos que ela já abriu. Exatamente. Eu tô aqui trabalhando e abrindo tudo. Pra vocês, pra que estão vendo, tá bem. Entendeu? É isso. É isso. Então, eu recomendaria sim, mas ensinaria ele a ter propósito. Mas isso independente do que ele for já tá fazer. matriculado. Exatamente. A matrícula já está feita, tá bom. Sabe que eu tava vendo vídeos, né? A gente passa aqui 12 horas só do dia olhando vídeos. E aí, meu filho está sendo preparado para uma profissão que não existe ainda. Daí a entrevistadora pergunta, pois é, qual? Não sei, não existe. Meu filho, eu ainda não tenho filho, mas ele já tá matriculado. Influencer. Influencer. Uma profissão que não existe. Mas qual? Não sei, mas existe. Mas ele estará lá. Ele estará lá. É mais ou menos isso. Ai, meu Deus, mas eu acho que sim. Eu acho que... E aí, Brasil, você comentou que ainda é muito recente, os estudos são recentes aqui, sim. A própria profissionalização, tem as pessoas que desconhecem ainda, sim. Né, relativamente o papel, o trabalho do optometrista, e você buscou referências fora. Sim. Algumas viagens. Pra onde você foi? Você foi atrás do quê? E como estavam esses países? Como estavam os estudos com os profissionais fora daqui? Lá onde você foi atrás de conhecimento? Eu gosto muito de viajar, né? E se na viagem tiver optometria junto, então, melhor ainda. Eu sou dessas. Tem uma desculpa pra viajar. Exatamente, sempre. Então, eu já fui pros Estados Unidos, eu já fiz um estágio lá.
numa clínica incrível que tem lá na Califórnia, Dr. Hiller, maravilhoso. Eu aprendi muito e o que eu gosto muito dessa troca é de reforçar as coisas que eu acredito, as coisas que eu estou fazendo aqui e eu vejo em outras partes do mundo. Então, eu já fui para os Estados Unidos e já fui para a Espanha também, 2 vezes. E nessa minha ida à Espanha, foi muito interessante porque nessa última que eu fui agora em março, eu fui para vários países, né? Então, eu fui para Espanha, para França, para Portugal e para Londres. E cada um desses países tem uma realidade diferente de cultura mesmo, né? É muito mais conhecido, né, do que no Brasil, com certeza em todos os lugares. Nos Estados Unidos, os optometristas, eles têm um pouco mais de autonomia porque eles são doctors, então a base toda deles é um pouquinho diferente. Em alguns estados, eles fazem prescrição de medicamento, eles fazem algumas coisas que nenhuma outra parte do mundo é feito, né? Sério que pode? Aham, sim. O Brasil tá atrasado, né, gente? Mas eu vou te falar que eu não acho que a gente... Não, eu não acho que tenha que misturar as coisas, de verdade. Porque, assim, esse é o papel do oftalmologista. Uhum. Nós trabalhamos com outras coisas, sabe? Mas tem uma regulamentação, mas que outros países têm uma regulamentação diferente. Tem sim. E nos Estados Unidos não são todos os estados. Uhum. Então tem estados que sim, tem estado que então... não, exatamente. E aí lá eles podem fazer isso, mas... lá eles são muito mais, assim, conhecidos mesmo do que aqui. Lá é muito raro que você vá no oftalmologista, tipo assim, eu preciso trocar meu óculos, eu vou no oftalmologista. Não, você vai no optometrista. E é comum, né? E nesses países o que eles têm em comum é que o optometrista, ele está dentro da ótica. Só que ele não é o óptico. Isso é muito interessante, porque a gente tem o óptico, que é responsável pela ótica. A gente tem o optometrista, que é o responsável pela visão, e a gente tem o oftalmologista, que é responsável pelo olho, que a gente chama de os 3 Os dos olhos. E é muito legal, porque cada um tem uma função. Depois eu vou deixar um videozinho aqui embaixo que apresenta isso, que o óptico ele vai tirar suas medidas, ele vai ser responsável pelas suas lentes, por confeccionar essas lentes adequadamente, por escolher sua armação. Mas o optometrista pode fazer a indicação dessas lentes, por exemplo. A gente vai trabalhar com a reabilitação dessas pessoas. E nesse vídeo, que é feito por um oftalmologista, ele fala que geralmente o próprio optometrista encaminha para o oftalmologista em casos de problemas oculares. Então é bem interessante assim, a maneira como ele organiza e apresenta isso, né? Então nos Estados Unidos, a optometria tem um pouco mais de força nesse sentido, por ter um pouco mais de autonomia em algumas coisas. Já na Europa, também, eles estão bem atrelados. É muito forte, principalmente na Espanha e em Londres. Eles são muito fortes, assim. Estão junto com a ótica, mas fazendo papéis diferentes. É bem diferente. Lá, assim, é muito surreal. Porque eu fiz também alguns estágios e o oftalmologista lá não vende lente de contato. Não pode. Não pode. Isso é coisa... O oftalmo não pode. Na verdade, qualquer médico não pode ter nenhuma relação com o comércio, né? Mas lá não pode mesmo. Assim, você não vai comprar nunca uma lente de contato com um oftalmologista. Mas tem as óticas que vendem e tem os optometristas que também vendem. E aí você pode optar ou não por ter óptica. Então, é tudo muito bem esclarecido. E eu acho que é o que tá faltando aqui no Brasil. Esclarecer o papel de cada um. Até aqui é o óptico, daqui é o optometrista, daqui é o oftalmologista. E todo mundo trabalhando em conjunto, sabe? Essa é a realidade do mundo e tem que ser no Brasil. Para a Organização Mundial da Saúde, o optometrista é o profissional, né? É a primeira barreira contra a cegueira evitável no mundo. Então, a OMS reconhece o optometrista. Nós estamos inseridos dentro da OMS. E só no Brasil mesmo que é um pouquinho mais atrasado. Se não fosse assim, não teríamos um curso de graduação. Exatamente, reconhecido, né? Pelo MEC, tudo certo. Exato. Mas fora do Brasil, assim, é bem mais conhecido. Bem mais...
entendível mesmo o que faz cada coisa, cada profissão. E aqui a gente tá com esse sonho de levar essa informação, né? De que as pessoas realmente estejam aí na sua melhor performance visual. Com Você certeza. pergunta, esse é um movimento que, além da classe, é um movimento político também que precisa acontecer, de interesse de quem está no Congresso, Sim. para que isso avance, né? Porque a gente acaba ignorando. Até quando eu digo que o Brasil ele está atrasado, é até em relação a isso, porque a gente pega tanta referência de outros países para Sim. várias coisas, mas também às vezes só parece que só para o que interessa. Porque isso é cuidar da saúde da população Exato. e talvez cuidar de uma forma também muito mais acessível e democrática, porque é fácil falar que a gente tem que ter um dia e um mês de combate à cegueira, às doenças visuais, mas enquanto eu espero que a pessoa fique na fila do Sistema Único de Saúde Sim. durante um bom tempo, quando aquele problema está piorando, Sim. ou sem condições de pagar um oftalmo, de repente, porque como ele cuida de algo específico, ele vai ter que pagar muito mais ali. Sim. Então teria que pensar nisso também, né? Falta esse movimento hoje no Congresso, os nossos políticos também se interessando, parando de levantar a bandeirinha da cor do mês ali, fazer alguma coisa efetiva às vezes. Eu acho que sim. E o nosso conselho, ele trabalha para isso. Mas, de novo, a gente tem uma resistência médica, né? Infelizmente. Por Medo? Eu acho que é um receio que tem de perda de mercado. Porque não tem outra explicação. Porque se você pensar na população mesmo, Precisa. nós zeraríamos a fila do SUS muito rápido. O que mais me choca é porque, às vezes, a pessoa só precisa de um óculos para perto. A criança só precisa de um óculos ali para miopia, para hipermetropia, para conseguir aprender, entende? E é uma fila muito gigantesca. E aí você acaba tirando a vez, às vezes, de pessoas que têm problemas sérios, que perdem a visão, que precisam de um tratamento específico por isso. Então, nós podemos ajudar com certeza no Sistema Único. Agora, não faz muito tempo que a optometria entrou na lista de profissões dentro do SUS, que é uma vitória muito grande. E realmente esse movimento, ele tem que acontecer dentro do Congresso, eles têm que entender, mas a gente sabe que não é só isso, né? Então tem muitas outras coisas que acabam envolvendo esse processo também. Agora, se a gente for pensar na população, com certeza a optometria pode ajudar e pode tirar muita gente do risco de ter um problema mais sério por causa disso. Não é à toa que nós somos a primeira barreira contra a cegueira evitável do mundo. Mas o Brasil, que é gigantesco, poderia utilizar disso e não utiliza. Alô, galera que fala em prevenção. Exatamente. Esse é o momento. Exatamente. E eu acho que tem uma outra coisa, João, que é assim, eu sempre falo, ou é via de congresso e tal, que é a via mais segura no sentido de saber até onde que a pessoa, né, o profissional pode ir, o que fazer e tal. Só que esse movimento a gente tem criado também um movimento de conscientização da população. Porque das duas, uma. Ou vem de cima, Ou vem da base. ou vem da base. E eu sempre falo, a partir do momento que a população entender a importância do optometrista, eles mesmos vão pedir, né? Muita gente chega e fala, por que você não está no Sistema Único? Por que não consegui? Por que a minha filha usou tampão e tinha uma outra opção e ninguém nunca me falou? Muita gente chega falando isso pra mim, sabe? E aí a gente fica pensando nisso, assim. Como que a gente pode... Só que eu também acho que o optometrista agora, ele tá um pouco mais seguro. Porque a gente teve uma decisão, né, no STF lá. E eles falaram que tudo bem a gente atuar. Porque a gente tinha muita resistência também. Por decretos que a gente tinha. Então... É muito complicado por vários movimentos que acontecem em paralelo. E agora o optometrista tá saindo da toca e eu quero que ele venha com qualidade. E por isso Let's Grow, por isso o Opto Club, por isso que eu dou curso, por isso que a gente fala, por isso que a gente tá aqui, para que o optometrista entenda a sua importância, para que a população reconheça isso e para que o nosso governo entenda como que a gente pode ajudar. E que esse movimento também conscientize os oftalmologistas, que a gente está aqui para ajudar. A gente não está aqui para tirar ninguém de ninguém. O Brasil é gigantesco, gente.
é muito Opa. gigantesco. Então tem trabalho pra todo mundo, ainda mais com o Tem celular paciente agora. pra todo mundo. Ainda mais com o celular. Não é Exato. mesmo? E terá muito mais paciente futuramente. Vocês não, Sim, e assim, e capaz que falte profissional ainda. exatamente. A gente tem um cálculo, né, que a OMS faz de profissionais da saúde ocular e visual, que isso é bem legal, né? Ocular, oftal, visual, optometrista. E tem um número que você tem que ter por mil habitantes ali. E o Brasil não tem. Só nas grandes capitais. Então, no interior, no Nordeste, não tem esse acesso, sabe? E é muito triste. Se formos perceber, ainda são os locais mais carentes, Exatamente. que foram historicamente mais explorados e que a população é a mais vulnerável hoje, que Exatamente. precisaria desse apoio. Então, depois dessa cutucada no governo, fique atento, estamos aí, estamos de olho. Como jornalista, estou de olho. Como cientista político, também estou de olho em vocês, senhores deputados e senadores. Falta pouco para acabar esse podcast. Nossa, passou rápido. Muito, né? Então vamos lá, let's grow. Mas não é let's grow, vamos acabar mesmo. Não. Vamos lá, 3 minutinhos, 2 minutinhos e meio. Tá. Hora de fazer as suas considerações finais, deixar um recadinho pra galera no último episódio desta temporada. Vem mais depois, mas nesse momento, depois de 4 entrevistas e a última com a idealizadora do projeto, é com você. Ai, João, é muito difícil, né? Eu acho que falar da gente, mas o meu recado final para você Vou começar com os optometristas, tá? Para você, querido optometrista, eu quero falar que, principalmente, tatue isso na sua mente, tá? Seja muito forte e corajoso. Não precisa temer. Se você faz o que é certo, se você coloca em prática o que você aprendeu, não tenha medo. Você aprendeu, você sabe que você sabe, e se você precisar de ajuda, eu vou estar aqui. E é por isso que a gente tem uma grande comunidade para ajudar, dar suporte, apoiar vocês, tá certo? Então, assim, sejam fortes. Nossa, sejam. Tá perdoado. Ai, meu Deus. Sejam fortes e corajosos. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Mas principalmente sejam responsáveis. Porque a vida das pessoas está na mão de vocês. Muitas doenças, né, do sistema nervoso, do corpo como um todo, tem ali o seu componente visual. Então esteja atento, mas principalmente que você tenha as ferramentas certas para ajudar e mudar a vida das pessoas através da visão. E para você que não é optometrista, que caiu aqui de paraquedas, que não sabe nem o que está acontecendo ou que acompanhou todas essas temporadas, saiba que o optometrista pode te ajudar. Que o optometrista, ele pode mudar a sua vida. Aquela condição que você tem, que o seu filho tem, que não lê, que não entende, que tem estrabismo, que usa tampão, que tem posições de cabeça, que assiste televisão assim. Todos esses problemas, eles são direta ou indiretamente visuais e a gente pode ajudar, tá? Com avaliação, com reabilitação, com desenvolvimento. E a gente tá aqui para levar essa informação para vocês. E eu espero que tenha pelo menos, assim, surtido um efeitinho de uma pulguinha atrás da sua orelha que tem alguma coisa aí que a gente pode fazer diferente, conta com a gente, tá certo? Eu acho que é isso, amigo. Foi muito bom. Passou Adorei. muito rápido. Um monte de coisa que eu queria ter falado, não Eu falei. ia falar tanta coisa. Então, mas eu quero te agradecer. Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. É isso, gente. Continue acompanhando Let's Grow nos próximos episódios, aí comandado novamente por Nubia Bergoni. Agora vocês já conhecem um pouco mais da história dela. Sem dúvida, sem receio, ela é confiante, porque além de optometrista, ela é apresentadora, ela tem um pé no jornalismo e eu confio. Um beijo pra vocês. Até a próxima. De repente aqui, trocando uma ideia como entrevistado. Vamos ver. Vai que, né? Como isso. paciente, por que não? Gente, obrigada.
Tô muito feliz que esse projeto está finalizando. Um pouco triste, porque acabou a primeira temporada. Poxa, eu mas quero mais. feliz, exatamente, de que logo a gente vai estar junto de novo. E, pra finalizar, a gente se fala, let's grow. Vamos crescer juntos. Bora.